Muitas vezes chamadas pelos termos Kung Fu, Kosu ou Su, são vários estilos de lutas que se desenvolveram ao longo dos séculos na Grande China. Esses estilos de lutas são frequentemente classificados de acordo com traços comuns, identificados como famílias de lutas. Exemplos de tais traços incluem exercícios físicos Shaolin Quan envolvendo todos os outros animais, mimetismo ou métodos de treinamento inspirados nas antigas filosofias, religiões e lendas chinesas. Estilos que se concentram na manipulação do Qi são chamados de internos Neji Quan, enquanto outros que se concentram em melhorar a aptidão muscular e cardiovascular são chamados de externos Waiji Quan. A associação geográfica, como em Norte Bei Quan e Sul Nan Quan, é outro método de classificação popular. Kung Fu Sul e cultivo são palavras emprestadas do cantonês e do mandarim, respectivamente, que, em inglês, são usadas para se referir às artes marciais chinesas. No entanto, os termos chineses Kung Fu e Wushu têm significados distintos. O equivalente chinês do termo luta chinesa seria Zhong Gu Su. Em chinês, o termo Kung Fu refere-se a qualquer habilidade adquirida através do aprendizado ou da prática. É uma palavra composta pelas palavras Gung, que significa trabalho, realização ou mérito, e Fu, que é uma partícula ou sufixo nominal com diversos significados. Wushu significa literalmente arte marcial, é formado a partir dos dois caracteres chineses Wu, que significa marcial, ou militar, ou Su, que se traduz em arte, disciplina, habilidade ou método. O termo Wushu também se tornou o nome para o esporte moderno de Wushu, uma exibição e esporte de contato total de formas de armas e de mãos nuas, adaptado e julgado a um conjunto de critérios estéticos para pontos, desenvolvidos desde 1949 na República Popular da China. Quanfa é outro termo chinês para artes marciais chinesas. Significa método do punho, ou a lei do punho. Quan significa boxe ou punho, e Fa significa lei, caminho ou método, embora como um termo composto geralmente se traduz como boxe ou técnica de luta. O nome da arte marcial japonesa Kenpo é representado pelos mesmos caracteres Anzi. A gênese das artes marciais chinesas foi atribuída à necessidade de autodefesa, técnicas de caça e treinamento militar na China antiga. O combate corpo a corpo e a prática de armas eram importantes no treinamento de antigos soldados chineses. O conhecimento detalhado sobre o estado e o desenvolvimento das artes marciais chinesas tornou-se disponível a partir da década de Nanjing, 1928 e 1937, quando o Instituto Central Gosu, estabelecido pelo regime do Kuomintang, fez um esforço para compilar um levantamento enciclopédico das escolas de artes marciais. Desde a década de 1950, a República Popular da China organiza as artes marciais chinesas como uma exibição e esporte de contato total sob o título de Wushu. Origens lendárias. Segundo a lenda, as artes marciais chinesas se originaram durante a semimística dinastia Xia há mais de 4.000 anos. Disse que o imperador amarelo Wang Di, data lendária da Ascensão 2698 AC, introduziu os primeiros sistemas de combate na China. O imperador amarelo é descrito como um famoso general que, antes de se tornar o líder da China, escreveu longos tratados sobre medicina, astrologia e artes marciais. Um de seus principais oponentes foi Shi You, que foi creditado como criador de Jiaodi, um precursor da arte moderna da luta chinesa. As primeiras referências às artes marciais chinesas são encontradas nos Anais da Primavera e do Outono, século V a.C., onde uma teoria do combate corpo a corpo, que integra noções de técnicas duras e suaves, é mencionada. Um sistema de luta livre chamado Joelho ou Jioli é mencionado no Clássico dos Ritos. Este sistema de combate incluía técnicas como golpes, arremessos, manipulação de articulações e ataques de pontos de pressão. Jiaodi tornou-se um esporte durante a dinastia Qin, 221 e 207 a.C. As bibliografias da história registram que, pelo exemplo, ano 206 a.C. e 8 d.C., havia uma distinção entre luta sem armas, sem barreiras, que chama de Soubó, para a qual os manuais de treinamento já haviam sido escritos, e luta esportiva, então conhecida como Joelho. A luta livre também está documentada no SHSG, registros do grande historiador escrito por Sima Qian cerca de 100 a.C. Na dinastia Tang, descrições de danças de espadas foram imortalizadas em poemas de Li Bai. Nas dinastias Song e Yuan, os concursos Xiangpu eram patrocinados pelas cortes imperiais.
os conceitos modernos de Wushu foram totalmente desenvolvidos pelas dinastias Ming e Qing. A China tem uma longa história de tradições de lutas, que inclui centenas de estilos diferentes. Nos últimos 2000 anos, muitos estilos distintos foram desenvolvidos, cada um com seu próprio conjunto de técnicas e ideias. Há também temas comuns aos diferentes estilos, que muitas vezes são classificados por famílias, seitas ou escolas. Existem estilos que imitam movimentos de animais e outros, que se inspiram em várias filosofias, mitos e lendas chinesas. As lutas chinesas podem ser divididas em várias categorias para diferenciá-las. Por exemplo, externa e interna. As lutas chinesas também podem ser categorizadas por localização, como no norte e no sul. Exemplos dos estilos do norte incluem Shangquan e Xingquan. Exemplos dos estilos do sul incluem Bakmei, Wuzuquan, Shui Li Futi e Wing Chun. Shaolin Kung Fu, também chamado de Shaolin Wushu ou Shaolin Quan, é um dos mais antigos, maiores e mais famosos estilos de Wushu ou Kung Fu do budismo Shan. O estilo Shaolin de Kung Fu é considerado uma das primeiras lutas chinesas institucionalizadas. A evidência mais antiga da participação de Shaolin em combate é uma estela de 728 a.C. que atesta duas ocasiões. Uma defesa do mosteiro Shaolin de bandidos por volta de 610 a.C. e seu papel subsequente na derrota de Wang Shishong na Batalha de Ulao em 621 a.C. Em 495 a.C., um templo Shaolin foi construído na montanha Song, província de Henan. O primeiro monge que pregou o budismo lá foi o monge indiano chamado Buddhabhadra, simplesmente chamado Batu pelos chineses. Existem registros históricos de que os primeiros discípulos chineses de Batu, Hui Guang e Zheng Shou, ambos tinham habilidades de lutas excepcionais. Shuai Xiao é o termo referente ao antigo estilo Shu de luta com jaqueta de Pequim, Tianjin e Baoding da província de Hebei, na planície do norte da China, que foi codificado por San Puying, o batalhão de excelência em captura do Neo-Fu, unidade de administração interna do departamento da Casa Imperial. No uso moderno, é também o termo geral em chinês mandarim para qualquer forma de luta livre, tanto dentro como fora da China. Como um nome genérico, pode ser usado para abranger vários estilos de luta livre praticados na China na forma de um sistema de artes marciais ou um esporte. A arte foi introduzida no sul da China na Era Republicana da China 1912 a 1949 depois de 1911. Mais de 6.000 anos atrás, o termo chinês mais antigo para luta livre, Jidao Deis, refere-se a um antigo estilo de Kung Fu militar, em que os soldados usavam capacete com chifres com o qual tentavam dar cabeçadas, arremessar e derrotar seus inimigos. Registros imperiais chineses antigos afirmam que Jiao Ji foi usado em 2697 a.C. pelos soldados de um exército rebelde liderado por Xiou contra o exército do Imperador Amarelo. Em tempos posteriores, os jovens jogariam um jogo semelhante, emulando as disputas de gado doméstico, sem o capacete. Jiao Ji foi descrito como uma fonte originária de luta livre e formas posteriores de artes marciais na China. Jiao Li foi referenciado pela primeira vez no clássico dos ritos. A palavra Shuai significa algar no chão, enquanto Xiao pode ser um dos dois caracteres. O primeiro e mais antigo significa chifres e o segundo e recente significa para lutar ou tropeçar usando as pernas. Punho do Sul, Boxe do Sul ou Nanquan, refere-se a uma classificação de lutas chinesas que se originou ao sul do rio Yangtze e da China em torno do final da dinastia Ming e início da dinastia Qing. Na dinastia Ming, muitos gêneros surgiram e vários livros sobre artes marciais foram publicados. Na dinastia Qing, o império governante baniu a prática de lutas, e o povo teve que criar vários clubes ou sociedades para transmitir seus feitos secretamente. Assim surgiram dezenas de escolas de lutas. A dinastia Qing é a época da integração entre os diferentes gêneros de artes marciais. As técnicas de luta livre foram introduzidas nas artes marciais, facilitando o aperfeiçoamento e amadurecimento das artes marciais. Este período é a divisão entre os gêneros para apreciação e aqueles para o combate real.
Durante a dinastia Ming havia Wokou, que eram piratas japoneses ativos na costa da China. A certa altura, os generais Qi Jiguang e Yu Daiyou estavam estacionados em Fuqing e Putian no Fujian Central. Os monges locais nessas áreas se defenderam usando barras de ferro para repelir os piratas. Yu Daiyou e Qi Jiguang ensinariam artes marciais aos exércitos locais e civis para lutar contra os piratas, com o general Qi ensinando o uso de dardos, facas e outras armas. Durante o período de Coxinga, os Zongmen enviaram 5 generais para várias partes do sul da China para difundir essas técnicas. Eles foram estabelecer mosteiros e recrutar pessoas com sentimentos anti-Qing e ensinar-lhes artes marciais e uso de armas. Com o passar do tempo, esses estilos se fragmentariam e se desenvolveriam em vários estilos individuais. No 5º ano de governo do imperador Sunzi da dinastia Qing, o exército Qing ocupou a região central de Fujian e Minnan e massacrou os partidários do sul de Ming em Putian, Fuqing e Yongshun County. Portanto, as lutas de Ongmen viajaram no centro de Fujian. Durante a Primeira Guerra do Ópio essas lutas seriam conhecidas como estilo Ungkuen, e durante a rebelião do Turbante Vermelho em 1854 a 1856, esses estilos foram chamados de Yongshunquan. Após a derrota de Liu Wenmao na rebelião da Sheng, foi simplesmente referido como Shaolinquan pelos associados de Ongmen. Após a fundação da República Popular da China, essas artes marciais ficaram conhecidas como Nanquan. Como as pessoas no sul da China são geralmente baixas em altura, elas geralmente praticam o punho do sul ou nanquan jogando socos curtos. As habilidades básicas são boneco de madeira, palma de ferro, saco de areia, jinmaki ou jianshui, arate, kung fu e outros. O evento contemporâneo de Wushu Nanquan é um estilo moderno criado em 1960, que são derivado das lutas derivadas das províncias chinesas ao sul do rio Yangtze, e predominantemente dos estilos populares em Guangdong, Guangxi, Fujian e Zhejiang. A base do Nanquan contemporâneo vem principalmente dos estilos tradicionais da família cantonesa de Ung, Lei, Lao, Mok e Shui, juntamente com suas variantes mais contemporâneas de Kung Fu de Shui Lei Fut e Ung Gai e Wing Chun. Existem muitos estilos, como Wing Chun e Kai Li Fu, Shui Li Fut, de Guangdong, Crane Boxing e Arates Kung Fu de Fujian, Zhou Style Boxing de Guangxi e outros. Os estilos do sul das artes marciais chinesas são caracterizados pela ênfase no golpe curto e no movimento do braço, predominantemente nos estilos do sul, como Ung Kuen Shui Lei Fut Yak Fu Mun Uzu Quan Wing Chun, e assim por diante. Kung Fu nos tempos modernos. Em 1927, foi criada a Sociedade Central Nacional de Artes Marciais. Em agosto de 1936, a equipe de artes marciais chinesas foi a Berlim para participar das Olimpíadas. Em 1956, a Associação Chinesa de Artes Marciais criou equipes de artes marciais. Em 1985, o Torneio Internacional de Artes Marciais foi realizado em Xi'an com o estabelecimento da Liga Internacional de Artes Marciais. Em 1987, o primeiro torneio asiático de artes marciais foi realizado em Engbin. Em 1990, as artes marciais foram pela primeira vez listadas como um evento de competição nos 11º Jogos Asiáticos. Em 1999, a Liga Internacional de Artes Marciais foi convidada como membro da Federação Internacional de Eventos Individuais pelo Comitê Olímpico Internacional. Esse foi o sinal das artes marciais chinesas caminhando globalmente. Nesses mais de 5.000 anos de existência, o Wushu, arte de guerra ou Kung Fu, nome que ficou conhecido no Ocidente, foi influenciado e aprimorado pelas tribos espalhadas pelo vasto território chinês, durante as diversas dinastias do Império, e hoje, são conhecidos mais de 1.000 estilos de Kung Fu diferentes, sendo mais de 300 deles oficialmente catalogados. Por conta disso, neste vídeo vamos listar os estilos mais famosos dessa luta milenar. Sanda ou Sansou. Sanda literalmente luta livre ou Sansou literalmente mãos livres, também conhecido como boxe chinês, ou ainda kickboxing chinês, é uma forma chinesa moderna de combate corpo a corpo, um sistema de autodefesa e um esporte de combate. O Sansou surgiu na metade do século XX, como uma forma modernizada e padronizada dos estilos tradicionais de Kung Fu, pelo Exército de Libertação Popular.
É uma modalidade que se assemelha com o Muay Thai, com golpes de socos, chutes, joelhadas e cotoveladas, mas também possui derrubadas, quedas e arremessos, semelhante ao judô e o wrestling. É uma das duas modalidades do Wushu esportivo reconhecido pela Federação Internacional de Wushu, a outra sendo Taolu. Taolu significa literalmente rotina, uma sequência de procedimentos. No caso do Kung Fu e Tai Chi Chuan, são as coreografias que guardam as técnicas de cada estilo. História do Sanda após a Guerra da Coreia, onde o Exército de Libertação Popular enfrentou diretamente as tropas americanas, o governo chinês percebeu a necessidade de investir em pesquisa e desenvolvimento visando o melhor treinamento de seu exército, e incumbiu ao general Peng Dehuai o comando da pesquisa, onde além de especialistas em artes marciais de toda a China participaram médicos, educadores físicos e demais pessoas relacionadas a atividades físicas e saúde. Quase que paralelamente ao Sanda militar se desenvolveu o Sanda civil e competições clandestinas, que acabavam com sérios danos aos competidores, e eram quase que um vale-tudo. Como treinamento marcial, o Sansou ao longo da história na China recebeu vários nomes como Xiangbu, Soubu, Shaisou, Qiangsou, Jiji e Daleitai. Em 1979, o Comitê Chinês de Esportes Nacionais, CCEN, decidiu que o Sansou estaria ligado ao Wushu como esporte de competição. Em 1982, o CCEN finalmente chegou a uma metodologia de treino e regras para competições, que vem sendo aos poucos modificadas. Estilo garra de águia, esse estilo também teve origem no tempo Shaolin, e foi competentemente aperfeiçoado pelo general Yue Fei, general do exército chinês. Ele disseminou suas técnicas por meio de seus oficiais, que então os repassavam aos seus soldados. O método consiste no fortalecimento dos dedos das mãos, que formam uma espécie de garra curva para realizar pegadas, imobilizações, chaves e torções, resultando até no quebramento dos ossos dos adversários. Mesmo após a morte de Yue Fei, sua técnica foi repassada por gerações e aprimorada com o tempo com o acréscimo de saltos, movimentos de pernas e chutes. Hoje, o estilo garra de águia é executado no mundo inteiro, reconhecido por suas 108 técnicas de chaves diferentes e por exigir extrema dedicação e disciplina de seus praticantes. O estilo Ung Gar, o Ung Ga Kuen Ung Ga Ung Kuen, ou Ong Jia Kuan, é um sistema de Kung Fu desenvolvido no século XVII. Está associado ao herói popular chinês Wong Fei Ung, que foi mestre de Ung Ga. Considerado um sistema Nanquan, este é um dos 5 principais sistemas do sul da China: Ung Ga, Mok Ga, Shui Ga, Lao Ga e Li Ga. Sua tradução é boxe da família Ung, e se baseia no boxe do tigre e da garça. O Wing Chun Wing Tsun, ou Wing Tsun, é um sistema de luta surgido no sul da China, que se distingue pela economia de movimentos, sendo um sistema de luta tradicional. Simples e eficiente, descarta todo movimento acrobático. É uma arte marcial singular, desenvolvida para permitir que qualquer tipo de pessoa, independentemente de tamanho, força ou sexo, possa se defender de agressores maiores e mais fortes. O Wing Chun começa a partir de 1733, quando o templo Shaolin foi destruído pelos Manchus. Yin Ye, um dos 15 discípulos sobreviventes, se refugiou próximo da montanha Taileung e passou a viver como um simples comerciante, junto à sua filha Yin Wing Chun. Um lutador local chamado Wong era apaixonado por ela e ameaçou para que se casasse com ele. O velho Yin Ye já não era capaz de defender sua filha. Então, uma cliente que costumava fazer compras em sua loja percebeu sua preocupação e, depois de ouvir a história do velho, decidiu ajudá-lo. Essa cliente era a monja Ng Mui, que estava hospedada no Templo da Garça Branca. Ela ensinou a filha do velho por 3 anos, e depois disso Yin Wing Chun conseguiu derrotar Wong. Pouco tempo depois, casou-se com o lutador de Kung Fu Leung Bok Chao. Ao observar seu esposo praticante, Yin começou a fazer críticas às falhas do estilo, e seu esposo, chateado com as constantes críticas, a desafiou e perdeu. Logo após, ele quis aprender o estilo marcial da esposa, e o renomeou para Wing Chun em homenagem a ela. Perto da loja, havia um homem chamado Chan Hua Sun, cujo sonho era ser discípulo do mestre Leung Janeiro.
Porém, quando Chan pediu para o mestre aceitá-lo, ficou triste com o não recebido. Sem desistir do sonho, Chan conheceu um aluno chamado A, conhecido como Homem de Madeira, que tinha esse nome por ser muito forte e constantemente quebrar os bonecos de treino conhecidos como Mujong, Muhen Zhuang. Assim, Chan conseguiu treinar as técnicas. Já idoso, foi convidado a ensinar o Wing Chun no templo ancestral da rica família Ip, e neste local ele se tornou mestre de Ip Man, que futuramente seria mestre de Bruce Lee. Como vimos, há dezenas de estilos de Kung Fu. Cada um tem uma história interessante sobre sua origem e técnicas incríveis. Não encontrou seu estilo neste vídeo? Comente e nos conte mais que estilo você treina, ou se você treina outro estilo de Kung Fu. Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal do YouTube, curta, deixe seu like, deixe um comentário e compartilhe.